as duas bases já finalizadas, agora eu vou fazer a união aqui das duas, ok? Então, vou continuar trabalhando com fio branco. O meu fio não está aqui na minha peça, mas se você terminou a sua segunda peça e seu fio está ainda aí na peça, então pode continuar de onde você parou. Se você cortou como eu, então você vai prender o fio na agulha. E agora, nós vamos unir aqui uma parte com a outra. Nós temos duas partes iguais. E você vai unir aqui uma peça na outra. Então, tem um encontro aqui das duas partes. E vamos fazer pontos baixos, unindo aqui as duas partes da nossa nuvem. Esses fios que você tem sobrando, que você pode ou deixar solto, ou então pode ir colocando ele na base e vai também já unindo aqui uma parte com a outra. Eu estou falando que pode ficar solto porque depois nós vamos, depois de fazer a costura, nós vamos virar aqui a nossa nuvem e vamos trabalhar com ela pelo outro lado. Então, vai unindo aqui, chega aqui nos cantos, você trabalha os pontos normalmente, passando aqui para as outras laterais. Vai ficando dessa forma. Chegou aqui na parte reta, vira. Aqui a sua capa de almofada. E vai descendo aqui com pontos baixos, unindo aqui as duas laterais. Quando nós finalizarmos, eu vou virar e aí você vai ter essa visão, vai ficar dessa forma, certinho? Então, vou costurar toda essa parte aqui. Quando eu chegar aqui nessa última lateral aqui, essa última dobra, é que eu vou parar de costurar e viro ela junto com você. No mais, você vai fazendo sempre um ponto baixo aqui por toda essa parte reta, depois chega aqui nas partes onde tem as curvas e vai trabalhando também com pontos baixos e volto trabalhando com você. Chegando aqui já na outra lateral, eu costurei toda essa parte aqui, essa parte de cima, unindo aqui as duas partes. Eu tenho esse espaço aqui aberto, vou alongar a laçada e vou virar agora a minha almofada aqui para o outro lado. Coloco a mão aqui por dentro para abrir aqui o espaço. Aqui por baixo também. E você tem a sua nuvem aqui com as partes mais arredondadinhas. Tem uma laçada aqui. Então, finalizada essa parte aqui, agora nós vamos fazer os dois olhos aqui da nossa nuvem. Eu já fiz um olhinho, vou colocar assim, vou fazer o outro olho. Vou trabalhar com fio na cor turquesa, mas aí na sua casa você vai fazer o olhinho de preferência em um tom de azul, que nós estamos trabalhando em uma nuvem, mas você vai usar a cor que você quer. Eu vou começar fazendo um círculo mágico,
Para fazer o olho, eu vou trabalhar com a agulha número 3,5. Aqui a minha agulha. Ok? Conduzo o fio aqui por dentro. Vou fazer 2 correntes e trabalho aqui um total de 12 pontos altos. Feitos os 12 pontos altos, eu vou pegar aqui o fio do círculo, puxo para ele se fechar, volto aqui no primeiro ponto alto que iniciei, não fecho nas correntes, mas sim no primeiro ponto alto, e prendo com um ponto baixíssimo, ficando assim. Feito isso, faço 2 correntes. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e também faço 2 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui um total de 2 pontos altos em cada ponto que tenho na base. Ficando assim, até o final da carreira. Finalizada aqui a carreira, você tem um total de 24 pontos altos. Eu venho nesse primeiro ponto alto que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada, venho no ponto lateral, passo a minha agulha aqui de trás para frente e conduzo essa sobra aqui para trás, ficando assim. Vou aproximar aqui uma sobra da outra. Passo aqui por um pontinho de base. E agora eu vou fazer aqui 3 nozinhos. E agora eu corto aqui essa sobra. Então, nós temos aqui a base do olho. Agora, nós vamos fazer esse círculo aqui central, que é essa bolinha preta. Eu já tenho uma outra aqui já pronta, mas vou te mostrar como é que eu vou fazer com fio branco. Então, você vai fazer o círculo mágico, conduz o fio aqui por dentro, faz as 2 correntes e vai trabalhar 12 meio pontos altos. Finalizado aqui os 12 meio pontos altos, você pega o fio do círculo, puxa para ele se fechar, volta aqui no primeiro meio ponto alto que iniciou e fecha com um ponto baixíssimo. Então, vai ficar um círculozinho assim menor. Só que, no meu caso aqui, eu fiz o meu de preto. Fiz o meu preto e vou colocar aqui. Antes de colocar o círculo aqui atrás, eu vou amarrar aqui uma sobra na outra. Corto aqui a sobra. Com o fio já cortado, eu vou pegar agora aqui um pedacinho do fio branco. Passo a minha agulha aqui de frente para trás. Conduzo o fio branco.
Vou passar aqui na lateral por uns 3 pontos de base. Volto com ele aqui para trás. Então, é como se o brilho dos olhos estivessem aqui na lateral do olho. Corto aqui essa sobra, deixando um pedacinho. Vou posicionar aqui na lateral do olho, dessa parte do azul que fizemos. Passo o fio branco aqui pela parte azul. Então, vai ficar assim. Aqui eu pego o fio branco e amarro aqui por trás da parte azul. Faço os nozinhos e agora corto aqui essa sobra. Com o fio cortado, então, nós vamos colocar os 2 olhos aqui. Os 2 olhos vão ficar com essa bolinha preta aqui para cima e todos virados para a mesma direção. Aqui vai ficar para a esquerda, que é onde nós vamos ter o nosso solzinho posicionado aqui em cima da nossa nuvem. Vai ficar dessa forma. Para posicionar os olhos, eu vou usar aqui essa curva mais alta da nuvem como posição. Coloco um olho aqui em uma lateral, o outro na outra lateral, ficando assim. A distância aqui vai dar de 3 dedos aqui da curvatura da nossa nuvem. Abrir mais aqui a costura. Vai ficar mais ou menos essa posição aqui, que vai dar em torno aqui de 7 centímetros, ok? De distância de um olho para o outro, vai ser também aqui em torno de 6 centímetros. Então, escolhida aqui a posição dos olhos, antes de colar os olhos, eu vou fazer aqui o bordado aqui dos cílios e a sobrancelha. Então, vou fazer assim. Aqui por baixo, onde vai ficar o olho, eu seguro aqui a posição que eu quero o olho. Então, venho aqui por baixo e vou fazer um nozinho com fio preto. Para isso, vou trabalhar com agulha de tapeçaria. Então, aqui eu vou deixar aqui uma sobra do fio. Faço aqui um nozinho. Continuo segurando a posição aqui do olho com um dos dedos. Então, depois, quando nós colarmos, vai ficar assim, com esse fio escondido aqui por baixo. Coloco agora aqui, nessa posição, saindo aqui do olho, então, vou passar para o próximo ponto de base. De acordo que saia bem aqui na lateral do olho, e aqui eu vou fazer 2 cílios. Faço uma distância aqui de 2 carreiras, coloco a minha agulha, volto com ela um pouquinho para cima e volto aqui para a mesma posição. Novamente um pouquinho para cima. E volto. Então, nessa mesma posição que você fez os cílios, uma carreira para cima, aqui eu vou fazer agora a sobrancelha, vai ficar assim. Então, vou contar aqui 2, 4, 6 carreiras. 6 carreiras aqui de largura e de distância aqui onde eu tenho o olho, que vai pegar essa parte de cima, tem 1, 2, 3 carreiras, vai ficar aqui. Então, feito isso, eu vou voltar com a minha agulha, passo aqui por baixo, agulha, nessa posição aqui, onde eu prendi a primeira parte.
e vou amarrar uma parte na outra. Fez isso aqui, você corta aqui o fio. Vai posicionar o seu olho. Novamente aqui. E vai fazer o mesmo aqui nesse outro olhinho. Com o outro olho aqui já bordado também os cílios e a sobrancelha. Aqui eu vou cortar novamente o fio. E agora nós vamos colar. Coloco o seu olho aqui assim, nessa posição e vou colar. Vou usar coladinhos da Acrylex. Passo aqui atrás do olho. Com a cola aqui na parte de trás. Agora eu vou vir aqui na posição que escolhemos para colocar o olho. E vou colar. Caso você prefira, você também pode costurar os olhos aqui na sua nuvem. Essa parte aqui de trás, aqui também, aqui na parte preta, atrás da parte preta, também vou passar cola. E vou colar aqui na parte azul. Então, com os nossos dois olhos já posicionados, ficou dessa forma. Vou virar um pouquinho esse meu olho aqui para cima. Quero eles dois virados aqui para cima e nessa mesma direção onde nós vamos ter o solzinho. Então, ficou dessa forma. Com os dois olhos prontos, agora eu vou fazer agora a boquinha. A boca da minha, na mesma cor que eu fiz aqui o olho, que no caso do meu é um turquesa. Então, trabalhando com a agulha número 3,5. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer aqui 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tenho 15 correntes aqui. Vou voltar na segunda corrente depois da agulha e faço um ponto baixo. Passo para a próxima corrente, faço um ponto baixo e na próxima também um ponto baixo. Agora, na próxima, vou fazer meio ponto alto. Na próxima também meio ponto alto e na próxima meio ponto alto. Na próxima corrente vou fazer um ponto alto. E na próxima também um ponto alto. Agora faço 3 meio pontos altos, um em cada corrente de base. E 3 pontos baixos, um em cada corrente de base. Então, 1, 2 e 3. Volto aqui nesse aqui, passo o meu fio nessa última corrente, fazendo um ponto baixíssimo. E assim você já tem a boquinha aqui pronta. Agora eu vou cortar o fio.
retiro aqui a sobra da agulha, vou trazer essa sobra para um pontinho aqui de trás, mais aqui ao meio. Essa primeira sobra, também vou passar aqui por uns pontos de base, trago ela aqui um pouquinho mais ao meio. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Fazer apenas 2, para que não fique grosso aqui atrás. Corto novamente essa sobra. Então, ficou dessa forma. Aqui, vou colocar aqui na posição que eu quero. Vai ficar aqui em torno de 2 centímetros de distância, aqui no meio dos olhos, e vou passar cola. Passada aqui a cola na parte de trás da boca, eu vou posicioná-la aqui entre os olhos, em torno de 2 centímetros para baixo e colar. Então, ficou assim. Para fazer a bochecha dessa nuvem, eu vou fazer aqui um pequeno círculo com giz de cera, aqui na lateral. Eu vou fazer com azul também. Essa aqui é a última parte que eu estou trabalhando aqui, o roxinho, aqui da nossa nuvem. Vou fazer um pequeno círculo e pinto aqui por dentro. Então, ficando assim. Com essa parte do roxinho aqui já toda finalizada, agora eu vou colocar o enchimento. Você precisa, na sua casa, esperar um pouquinho para colar essa parte. Coloca a sua mão aqui por dentro, para que você tenha certeza que o seu fio não ficou, as suas duas partes aqui não ficaram coladas. E aguarda um pouquinho para secar e aí nós vamos colocar o enchimento. Com as partes do nosso roxinho então já colada, agora eu vou começar a colocar o enchimento por esse espaço aqui que deixamos aberto. Então, você vai posicionar agora o seu enchimento, vai colocando aqui por dentro. Eu vou colocar aqui na minha almofada em torno de umas 180 gramas de enchimento. Aí você vai colocando de acordo com o que você vai perceber que a sua almofada tá bem fofinha. Então, a quantidade exata mesmo do enchimento vai ficar a seu critério. Com o enchimento já na almofada, agora para costurar essa outra parte, eu vou fazer agora com a agulha de tapeçaria. Então, com o fio aqui na agulha de tapeçaria, eu vou pegar as duas alcinhas do ponto de base de um lado e do outro. E você vai fazer o mesmo até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, você vai fazer um nozinho
passa a sua agulha aqui por dentro, traz um pouquinho aqui pra frente, pega aqui um outro pontinho de base, faz um outro nó, passa a sua agulha por dentro do enchimento e agora é só cortar. Então, você já tem a sua almofada aqui com o enchimento. Finalizada, então, aqui essa primeira parte, com já a base da nossa almofada toda pronta, agora nós vamos trabalhar o solzinho, que vai aqui por cima da almofada. Para fazer o sol, eu vou trabalhar com o barbante número 6, amarelo ouro, e a minha agulha de trabalho é a número 3,5. Então, vou começar fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e prendo com uma correntinha. Agora, vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos baixos, vou puxar aqui o fio do círculo. Então, temos aqui a primeira carreira pronta. Vou passar agora para o primeiro ponto que iniciamos e vou fazer 2 pontos baixos, iniciando aqui a segunda carreira. Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que acabamos de fazer e vou colocar aqui um marcador para eu saber aqui depois o início da carreira. Essa sobra de fio eu vou deixar ela aqui na base, que assim eu vou prendendo ela aqui para depois o nosso ponto não abrir. Vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto que tenho na base, até chegar novamente no marcador. Chegando aqui no marcador, você tem um total de 12 pontos baixos e temos finalizada a segunda carreira. Vou retirar o marcador, passo agora a trabalhar nesse ponto onde estava o marcador, faço aqui 2 pontos baixos, estamos iniciando agora a terceira carreira. Feitos 2 pontos baixos, eu venho no primeiro, coloco aqui novamente o marcador. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, novamente, faço um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E vou seguindo essa mesma sequência até chegar novamente aqui no marcador. Já chegando aqui no marcador, você tem um total de 24 pontos. Retiro o marcador, vou no próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Coloco novamente o marcador aqui no primeiro ponto de base. Aqui já estamos iniciando a quarta carreira. Então, fiz 2 pontos baixos no primeiro ponto, no próximo faço um ponto baixo, no próximo também um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. Depois, faço um ponto baixo e no outro ponto, mais um ponto baixo. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira até chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, eu tenho aqui
a quarta carreira pronta e nela temos 24 pontos. Faço novamente, tiro aqui o marcador, vou no próximo ponto e faço 2 pontos baixos. Estamos iniciando agora a quinta carreira. Coloco o marcador aqui. Agora vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos baixos. Depois volto a fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, nós temos aqui um total de 30 pontos. Para começar a sexta carreira, eu retiro o marcador, vou no próximo ponto e faço os 2 pontos baixos. E coloco o marcador no primeiro ponto. Agora vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu volto a fazer os 2 pontos baixos. Depois, faço novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência para completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós temos aqui 36 pontos e temos a sexta carreira pronta. Retiro o marcador, passo para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos baixos, iniciando aqui a sétima carreira. Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora faço 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer os 2 pontos baixos. Depois volto a fazer novamente 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e faço a mesma sequência completando a carreira. Já completando a carreira, você tem aqui um total de 42 pontos e finalizamos a sétima carreira. Para fazer a oitava carreira, eu retiro o marcador, vou no próximo ponto, faço 2 pontos, coloco o marcador no primeiro ponto. Agora vou fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, volto a fazer 2 pontos baixos. E depois volto a fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Completo essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós temos aqui 48 pontos. Para começar agora a carreira de número 9, retiro o marcador, ponto. Agora vou trabalhar 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Depois volto a fazer os 7 pontos baixos, mais 2 até o final da carreira. Já finalizando aqui a carreira de número 9, nós temos então 54 pontos na base. Retiro o marcador, vou aqui no próximo ponto, faço os 2 pontos baixos, estamos iniciando agora a carreira de número 10. Coloco o marcador no primeiro ponto e vou trabalhar agora 8 pontos baixos, um em cada ponto de base.
No próximo ponto de base, faço os 2 pontos baixos. Depois, volto a fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegarmos aqui no marcador. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto. Então, nós temos aqui 60 pontos. Eu vou cortar o fio. Vou retirar aqui o marcador. Venho no próximo ponto de base. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou no outro ponto e trago a sobra aqui para a parte de trás. Ficando assim. Na sua casa, você vai trabalhar 2 partes como esta. E nós vamos fazer agora os raios do sol. Então, vou deixar essa parte aqui reservada. Começar agora a fazer aqui o raio do sol. Eu prendo com uma correntinha. E vou trabalhar 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Feitos 4 pontos baixos, puxo aqui o fio do círculo. Então, tenho aqui a primeira carreira pronta. Volto aqui no primeiro ponto baixo. Passo a minha agulha aqui por dentro. E vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. Nesse mesmo ponto de base. Vou pegar o marcador e colocar aqui no primeiro ponto. Viro aqui os pontos para eles não ficarem... Puxo aqui para fora para não ficar virado. Vou no próximo ponto, vou pegar essa sobra e passo aqui pelo ponto de base para prender a sobra. Faço aqui 2 pontos baixos. Vou no próximo, também faço 2 pontos baixos. E no próximo, antes do marcador, mais 2 pontos baixos. Completando assim aqui 8 pontos baixos e fechando a segunda carreira. Retiro o marcador. Vamos começar a terceira carreira. Vou aqui no próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto baixo. No próximo, 1 ponto baixo. E no próximo, 1 ponto baixo. Então, temos aqui um total de 5 pontos. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. Então, viraram 7 pontos. E agora, faço mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aí, você tem 10 pontos aqui na terceira carreira. Vai agora retirar o seu marcador, passa aqui para o próximo ponto, faz 2 pontos baixos. Então, estamos começando aqui a quarta carreira. Coloca novamente o marcador. Agora, vai fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vai no próximo ponto de base e faz 2 pontos baixos. E completa a carreira com mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, ficamos agora com 12 pontos baixos.
Vamos agora fazer a próxima carreira, que vai ser a quinta carreira. Faço 2 pontos baixos. Vou fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4 e 5. Passo para o próximo, faço 2 pontos baixos. E depois você faz mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Temos agora, então, 14 pontos aqui na base. Para fazer a próxima carreira, que agora é a sexta carreira, faço 2 pontos baixos aqui no ponto que estava o marcador. Coloco o marcador de volta aqui no primeiro ponto de base. E você vai trabalhar agora 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vai fazer 2 pontos baixos. E depois faz mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, você tem aqui um total de 14 pontos baixos e finalizamos a sexta carreira. Para fazer a sétima carreira, retiro aqui o marcador, vou fazer 2 pontos baixos, aqui no mesmo ponto de base. Coloco novamente aqui o marcador. Agora, vou trabalhar 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. E agora, completo a carreira com mais 7 pontos baixos. Já completando a carreira, nós ficamos aqui com 18 pontos baixos. Para fazer agora a oitava carreira, eu retiro o marcador, vou fazer 2 pontos baixos, aqui no ponto que eu tinha o marcador. Coloco o marcador aqui novamente no primeiro ponto de base. Agora, vou fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. E completo a carreira com mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, ficou dessa forma. Nós paramos aqui na oitava carreira. Então, feito aqui a oitava carreira, você vai cortar o fio. Retira o marcador. Baixíssimo. Então, finalizado em trabalhar com 5 raios. Você vai fazer 5 raios aqui como esse. Eu já fiz os meus outros, estão aqui. Então, você tem aqui um total de 5 raios. E agora, eu vou bordar o rosto aqui do nosso solzinho. Agora, eu vou montar aqui o rostinho. Vou começar fazendo aqui a bochecha. Já fiz uma aqui com barbante rosa número 6. Vou fazer outra aqui para você ver. Então, vou fazer aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro, faço a correntinha e agora faço
8 pontos baixos aqui dentro do círculo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito aqui os 8 pontos baixos, eu fecho aqui o círculo, venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. É apenas isso aqui. 8 pontos baixos aqui dentro do círculo. Feito isso, eu vou cortar, deixando aqui uma pequena sobra. Retiro a sobra da laçada, pego essa sobra, passo aqui pelo fio lateral, conduzo aqui por dentro, voltando ele aqui para trás. Pego essa primeira sobra e vou trazer ela aqui nessa direção, que eu tenho a outra, pegando uma alcinha aqui de baixo do ponto que eu tenho na outra direção, para ela ficar aqui também na outra lateral. Passo a minha agulha aqui, conduzo essa sobra aqui por dentro. Agora eu tenho aqui as duas, uma em cada lateral. Você vai fazer 2 bochechas como essa aqui. Passar essa aqui que coloquei aqui, para essa outra sobrinha aqui. Então, você tem aqui nas 2 laterais. Eu vou pegar um dos círculos aqui da base, vou colocá-lo aqui, vou medir aqui uma parte. Essa parte que eu tenho uma sobra da linha, vou deixar para baixo. Vou observar aqui onde vai ficar mais bonitinho aqui esse círculo inicial. Coloco a bochecha aqui. Eu vou trabalhar com 4 raios. Se você observar, a sua base tem aqui 6 pontas. Então, essas 2 pontas aqui de baixo vão ficar aqui para baixo. Elas vão ser essa parte aqui que vai ficar por trás da almofada, não vai ter raio aqui, apenas nessas outras partes. Então, coloco a bochecha bem aqui assim no meio. Vou puxar o fio aqui para dentro, começando aqui da primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu primeiro fio entrou aqui entre a 6ª e a 7ª carreira. Você vem com o outro fio e vai puxar aqui para trás também. Sobraram 2 carreiras aqui para fora antes da bochecha. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Pega uma das sobras aqui, passa para dentro, pega a outra também, passa aqui para dentro. Então, ficou assim, com as 2 bochechas no lugar. Aqui atrás, você vai pegar essas sobras de fio e vai amarrar aqui. Não repuxa o ponto de base. Faz aqui 3 nozinhos. Depois, eu vou passar um pouco de cola lá na parte da frente, só que aí a sua bochecha vai estar presa já aqui pelos nozinhos. Cortar um pouco aqui do fio. Pode deixar uma parte que vai ficar interna. Então, com as 2 bochechas aqui já posicionadas, eu vou usar agora 2 olhinhos amigurumi. Vou colocar o meu olhinho aqui um pouco mais para dentro do que as bochechas, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, entre a 5ª e a 6ª carreira. Coloquei aqui, achei que ficou muito próximo um do outro. Vou afastar um pouco mais aqui. Então, você pode escolher a posição que você vai colocar o seu olhinho antes de você colocar a trava. Coloca em uma posição, não gosta, muda, coloca na outra, até você achar a posição correta.
Depois do olhinho posicionado, ficaram aqui 1, 2, 3, 4, entre a quarta e quinta carreira. Entre um olho e outro, no meu aqui ficaram 5 pontos. Então, escolhi a posição do olho. Agora é só você colocar a trava aqui em cada um dos olhos. Com os olhinhos já travados, então já tem uma trava aqui atrás. Eu vou agora colocar um fio aqui para fazer a boca. Vou dobrar o meu fio, eu tenho uma linha vermelha aqui. O meu fio é a linha Charme, então vou fazer a dobrada. Vou colocar aqui na parte de baixo. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Entre a quinta e a sexta carreira. Vou puxar aqui, o fio aqui para trás. Ficaram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui de distância um do outro. Então, vai ficar assim. Quando eu amarrar aqui atrás, eu não vou apertar muito, que é para esse fio ficar aqui um pouquinho folgado mesmo, que é para formar aqui o sorriso no rosto aqui do solzinho, ok? Você não vai deixar muito folgado, mas também não vai apertar. Aqui atrás, você vai fazer aqui os 3 nós. Cortar um pouco aqui a sobra. E você tem aqui o solzinho já